No futebol, muitos torcedores se apegam a coincidências com a famosa camisa da sorte. E adentrando em uma área mais obscura desse mundo sobrenatural do futebol, encontramos a maldição de Bela Gutmann, que atormenta o Benfica até hoje. Mas que raio de maldição é essa? Bom, primeiramente é preciso saber quem foi Bela Gutmann, um grande personagem dessa maldição. Ele foi um técnico húngaro que foi um dos grandes treinadores do século XX, fazendo um ótimo trabalho no Milan, mas saindo de forma conturbada, trabalhando no Honvéd, que era um time muito forte da Hungria nos anos 50, e depois ele chegou no território brasileiro, conquistando um Paulistão pelo São Paulo, e ainda influenciando o modo de jogar da seleção brasileira de 1958. O problema é que ele foi uma pessoa difícil, muito difícil, com uma personalidade fortíssima. Mas era inegável que o cara era fora de série. Então, em 1959, o Benfica apostou no gênio egocêntrico e contratou Bela Gutmann. Seu clube antecessor tinha sido o Porto, justamente o maior rival dos encarnados. Essa troca foi feita nas escondidas e foi muito surpreendente. Ainda mais porque no Porto ele tinha sido campeão português. E não era a primeira nem a segunda vez que ele tinha uma saída repentina de um clube. E spoiler, não seria a última. Logo no primeiro ano do novo treinador no clube, o Benfica foi campeão nacional, se classificando assim para a Champions League, que era chamada de Copa dos Campeões Europeus. Gutmann reformulou o time e apostou em um jovem chamado Eusébio. Enfim, resumindo aqui, o Benfica ganhou 2 Champions Leagues. A primeira em 1961 vencendo o Barcelona na final, e a segunda no ano posterior contra o Real Madrid. Raro ver o Real Madrid perder uma final de Champions League, né? Mas aconteceu nesse ano. E mesmo perder o Mundial de 1961 de uma forma um tanto quanto humilhante, com direito a um 5-0 no jogo da volta, Gutmann estava nas nuvens e endinheirado. Então, um homem peculiar como ele se aproveitou para se gabar nesse momento de êxtase. Primeiramente, Bela pediu um aumento salarial. Ok, nada mais justo do que ser recompensado pelo seu belo trabalho, e Bela estava no seu direito aqui. O porém é que ele recebia uma série de bonificações e o Benfica não aceitou o pedido. Então o treinador se sentiu desrespeitado, se enfurecendo, pulando do barco e soltando a frase que ficaria famosa, e que é considerado uma maldição por muitas pessoas. Nem nos próximos 100 anos uma equipe portuguesa será campeã europeia e o Benfica não voltará a ser campeão europeu sem mim. Mesmo com essa saída nada agradável do Benfica, ele retornou ao clube em 1965. E essa segunda passagem não foi nem um pouco comparável com a primeira. Na Champions, os encarnados foram eliminados nas quartas de finais para o United de Matt Busby com um agregado de 8-3. E na Liga Nacional, o Sporting se tornou campeão. Depois de uma temporada decepcionante, ele saiu mais uma vez do clube. Mas seu legado e idolatria permaneceram, mesmo que de uma maneira conturbada. O engraçado é que depois da profecia lançada por Bela Gutmann, ele nunca mais ganhou nenhum título. E teve um final de carreira fora dos holofotes, que era costumeiro ao longo da sua carreira vitoriosa. Parece que essa fala não fez bem para nenhum dos lados. Ok, a frase no final das contas não se mostrou 100% verdadeira. Porque mesmo com o Bela Gutmann de volta ao Benfica, o clube não foi campeão europeu. E o Porto, outro clube treinado por ele, foi campeão europeu 2 vezes depois dessa fala. A primeira em 1987 e a segunda em 2004. No ano da Champions mais louca da história, contando com muitos azarões. Mas o foco principal, que era o Benfica, acabou se saindo prejudicado na história. Porque além de ver o seu principal rival atingir o ápice, o apogeu por 2 vezes, os encarnados perderam todas as finais europeias que disputaram depois dessa fala. E foram muitas. A primeira foi bem logo depois da sua saída, em 1963, e a final da Champions League foi perdida contra o Milan por 2-1. 2 anos depois, em 1965, o Benfica foi firme e forte para mais uma final da Champions. Os encarnados estavam potentes e contavam com a grande estrela do futebol europeu no seu auge, o Pantera Negra Eusébio. E foi aí que o caldo começou a engrossar. A Inter derrotou o Benfica por 1-0. Coincidência ou não, como já foi falado, a diretoria contratou Bela Gutmann novamente. Ela já tinha experimentado a maldição e queria uma solução rápida para sair desse cheirinho. Mas como vimos, repatriar Bela Gutmann não rendeu. Talvez a maldição era irreversível, com ou sem Bela Gutmann. E em mais uma final na década de 60, agora em 1968 contra o Manchester United, o Benfica foi humilhado e tomou um 4-1.
Acredite no que quiser, pode parecer loucura e mera coincidência. Mas o fato é que até agora a profecia de Bela Gutmann se concretizou. A zica foi até para outras competições europeias. É bom falar que a maldição de Bela Gutmann não é voltada restritamente à Champions League, e sim qualquer título continental, então nos tempos modernos até uma mera Conference League se enquadra nisso. E nos anos 80 e 90, depois da morte de Bela Gutmann, a maldição chegou na Copa da UEFA, também conhecida como Europa League. Em 1983, o Benfica chegou na final, mas perdeu para o Anderlecht. Em 1988, o algoz foi o PSV, com direito a drama de derrota nos pênaltis. Mas talvez o caso mais macabro mesmo aconteceu em 1990. A final da Champions foi disputada entre Milan e Benfica, justamente em Viena, onde Gutmann estava enterrado. Eusébio então foi ao túmulo do ex-treinador e pediu seu perdão ao Benfica. O craque até tentou, mas o pedido não surtiu efeito e o Milan dos holandeses venceu por 1-0. Depois de um hiato de 23 anos, o Benfica voltou a comparecer em uma final continental. Dessa vez na Europa League, contra o Chelsea, e adivinha? A maldição se manteve de pé e o Benfica perdeu com requintes de crueldade com um gol no fim. Realmente inacreditável. Pode parecer besteira, mas tudo nos leva a crer que Bela Gutmann sabia de algumas coisas que a gente não tem conhecimento. O Benfica, como forma de se desculpar ao treinador e até alegrar seu espírito, construiu uma estátua de 2 metros banhada a bronze. Nela o treinador segura as 2 taças de Champions que conquistou. Agora falando sério, né? O que uma frase despretensiosa falada sem pensar pode causar, né? Incrível. De qualquer forma, mesmo com a estátua, nada mudou. E o Sevilla, também conhecido como o Rei da Europa League, derrotou os encarnados em 2014 na final. Dá até pena do Benfica. Talvez daqui 37 anos o Benfica tenha quebrado esse tabu e acabado com essa conversa fiada. Mas cá entre nós, a presença do Benfica na Champions League é muito rotineira. E a gente sabe que só com alguma dose de sorte, assim como foi com o Porto em 2004, tudo bem que eles tiveram seus méritos, né? O Benfica conseguirá conquistar uma Champions League. Então é mais difícil realmente quebrar essa maldição. Mas em uma eventual Europa League ou Conference, o Benfica tem reais chances de ser campeão. O problema é que raramente eles vão jogar essas divisões inferiores. Não dá pra prever nada. Mas é inegável que essa história envolvendo Bela Gutmann e o Benfica é bem esquisita. Porém, isso não diminui em nada a grandeza do Benfica, que no cenário nacional, sem dúvidas, é o maior clube de Portugal, com mais ligas e taças do que seus 2 principais rivais. E no cenário europeu e até mundial, o Benfica também está entre os grandes, com mais Champions que o City, Dortmund, PSG, Atlético de Madrid e outros. Talvez, quem sabe, os clubes portugueses possam voltar aos seus tempos áureos, marcando presença nas fases finais da Champions League e assim quebrar com essa maldição de uma vez por todas. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do vídeo eu peço que você deixe seu like para ajudar na recomendação do vídeo. Também peço que você se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E no mais, é isso. Então tchau e até logo!